no videocast da Estácio Brasília. Exatamente no dia 27 de janeiro de 2013, aconteceu uma das maiores tragédias, que foi o acidente da Boate Kiss. O terceiro maior incêndio embalado, local fechado no mundo, perdendo para os Estados Unidos e outro na Polônia. E é um caso bem marcante porque foi por negligência. Porque como aqui no estúdio, como estamos agora, tem espuma. E a espuma que eles utilizaram quando tinham contato com fogo inflamava muito rápido e soltava cianeto, que era uma substância usada na Segunda Guerra Mundial nos centros de concentrações. Então virou uma câmara de gás. Então por isso que muitas pessoas morreram logo depois de até ter saído do ambiente. Já estava no hospital. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o documentário do Marcelo Canelas na Globoplay sobre o ocorrido. Cara, você vê, são falhas, assim, cada vida foram 242 mortos. Isso, e 636 feridos. Cada vida valeu 43 centavos. Cada pessoa que morreu valeu 43 centavos, que foi o valor que eles pagaram nos fogos, que era para externo, usaram na interno, que fez tudo isso. Uma das funcionárias da boate, ela relatou que no momento que aconteceu toda a tragédia, ela só pensou de ir diretamente para o freezer. Ela sobreviveu através do freezer, que ela, até a fumaça não conseguia deixar as pessoas com os olhos abertos, elas fechavam e colocavam a cabeça para baixo. Sim, ali foi muita negligência do parte da produtora, de quem estava produzindo e dos cantores. Porque eles tinham o microfone na mão e não avisaram. Fogo, saiam por ali. Exatamente. Então, eles foram julgados criminalmente, como a economia dos produtos, lá poderia caber 700 pessoas, tinha mais de 1.500. Isso. Então, você passou mais que metade, mais que o dobro. Então, você vê que foram vários erros que foram juntando. Erros pequenos. Eles botaram barras a controlar a saída. A barra durou 1 minuto na saída contra o fogo. Foram suficientes para matar 242 pessoas. Porque foi tumultuando. Aí um dos seguranças não queria deixar as pessoas saírem sem mostrar a comanda paga. Isso. Então foi só piorando o caso. E também assim, porque as grades, que quando eles estavam na fila, era para controlar, deixar o equilíbrio quando eles fossem entrar na boate. E aquilo ali meio que atrapalhou na hora de sair, porque como eles estavam em desespero, aí eles acabavam pisoteando os outros, né? Sim, por cima, por conta da fumaça, né? Exatamente. E também tem o fato deles terem corrido pro banheiro, achando que era uma saída, sendo que só tinha uma saída de emergência ali. E era a única. Exatamente. Aí eles acabaram morrendo lá dentro, tava todo mundo empilhado, podemos dizer assim, porque foram pisoteados, ficaram com falta de ar, assim. E é muito triste. Uma coisa que me toca bastante foi quando eu vi o documentário e a série Netflix, foi a parte que um bombeiro chega e chama o comandante dele e fala: não salvamos ninguém, venha no banheiro. Mais de 50 corpos atumultuados. E eles foram em direção ao banheiro porque tinha as luzes e era como o sistema de emergência não funcionou no dia. Então eles viram a luz do banheiro, que era onde estava funcionando, eles pensaram saída. Só que como ali já tinha vários processos contra a Boate Kiss por conta de som. E também tem um alvará, né, que tava vencido, estava irregular. Então eles, para tampar o som, eles blindaram os vidros dos banheiros. Você vê pessoas tristes demais, tipo, você vê montanhas de corpos, pessoas que hoje em dia têm a nossa idade. Exato. E eu fui ver o documentário e isso me pesou muito. Falei, caraca, eu não tinha noção de quão pesado isso era. Aí eu peguei para estudar no início do ano, eu li o livro todo dia à mesma noite. Sim, eu comecei a ler e eu tava lendo os relatos e assim, isso tocou meu coração porque você lia os relatos dos pais, né, das vítimas, e eles ficavam desesperados, né? Eu lembro que teve, se eu não me engano, era um policial, que o filho dele era o Augusto, e ele perdeu, né? Ele foi atrás, porque ele tinha levado o carro pra boate, e ele foi atrás e doeu muito, né? Sim, ele apertou o alarme atrás do carro. Sim, aí ele ficou desesperado. E também tem a mãe da Andriele, que tava fazendo aniversário, foi pra boate comemorar aniversário e foi com as amigas. Sim, as mães no maior desespero procurando no hospital, porque toda hora diziam que tava num lugar, mas ela não estava, e elas estavam juntas, né? Sim. E foi assim. E as três acabam saindo juntas, elas conseguem sair da boate com vida, só que como o cianeto ele tem a função a longo prazo, ela chegou no hospital sem consciência
E foi igual eu falei, uma câmara de gás. Então morreram como os judeus morreram na Segunda Guerra, sufocados. A questão do Alvará que eu tinha comentado mais cedo, tanto que foi pro processo pros bombeiros que liberaram. Foi. Porque tinha várias coisas irregulares, várias. Como saída única. Saída única, iluminação, falta de iluminação. Porque quando a questão assim, quando tem fumaça, a fumaça sobe. Então sempre as placas de saída de emergência tem que ser para baixo, porque as pessoas vão ajoelhar, teoricamente, e ver. Então não tinha nem a iluminação ideal. Não avisaram. Então foram vários erros que custaram 242 vidas. 242 pessoas universitárias, um futuro brilhante, talvez pudesse mudar muita coisa no país por 42 centavos por cabeça. Tinha gente que não tinha família, não tinha? Tipo, eu vi que tinha gente que tinha filho. Aí... Teve vários casos, assim, me dói muito porque eu penso assim, caraca, logo depois de eu ver o documentário do Marcelo Canelas, eu fui pra uma festa, meu Deus do céu, aí você começa a ficar pensando que sirva de lição pra gente aprender também, porque pra nunca mais ter um caso desse. Teve um caso bem parecido na Argentina, La Bamba, eu acho, foi no La Bamba. A funcionária, ela deu uma nota pro UOL que falou que tão cedo não ia querer fazer festas por conta do trauma que ela teve, e ela só conseguiu sair também por conta que ela teve a ajuda de uma das pessoas que estavam na casa e puxou com toda a força pelo braço, senão ela ia ficar lá e ia morrer asfixiada. Isso. Eu tenho uma tia que na época trabalhava no EBC e ela tava na madrugada fazendo plantão, e ela pegou o caso, ela foi a primeira pessoa a passar, porque é a EBC que passa o relatório para o presidente. Na época o presidente era Dilma, e ela falou que as pessoas, ela me relatou, que as pessoas não conseguiam ver aquela música Camaro Amarelo, porque era a música que estava tocando no momento que começou os fogos, o incêndio. Então você vê como o trauma fica tão grande. Teve pessoas com 70% do corpo queimado. Sim. Aí você vê que hoje em dia teve um caso parecido, há 2 semanas, na Síria. Um casamento, mais de 300 pessoas morreram por conta do mesmo feito. Espuma, fogo. Ou seja, o mesmo jeito se repetindo. Sim, né? São vários depoimentos, cara, que dói na pele. Você vê, eu me arrepio só de lembrar de alguns casos. Do pai de uma enfermeira falando que tinha celular com mais de 400 chamadas. Eu vi esse vídeo que quando os bombeiros entraram tinha vários celulares tocando no momento. Porque já estavam mortos, né? E também porque acho que não é trabalho deles atender assim. Não, chega a ser antiético, porque você acaba também dando uma esperança pra família, caraca, ele atendeu. E é algo que você conversa frente a frente. E também... Você tem que preparar a pessoa, porque querendo ou não, quantas mães foram para hospitais, seu filho morreu, desmaia, a pressão cai. E eram muitos hospitais assim, eles estavam espalhados nos hospitais da região e assim, tinha gente, profissionais no local que tinham que controlar o choro, porque tinha gente que ficou realmente tocado. Sim, eu vi um caso que era um depoimento de um dos médicos que estavam na ambulância, que era muita gente chegando, muita gente saindo, então todos os hospitais da cidade estavam cheios. O Guilherme, que eu falei que teve 70% do corpo queimado, ele teve que ser transferido de helicóptero para outra cidade, porque carregou o sistema. Então, e várias pessoas não morreram na hora. Eles morreram tentando salvar os outros. Eu lembro de uma imagem que era muito marcante para mim. Eu estava viajando quando aconteceu. E eu lembro dos caras com a blusa no rosto, com uma enxada, quebrando a parede. Então, teve um cara, ele salvou 5 pessoas. Ele entrou, já tinha saído, ele entrou, foi tirando as pessoas. Só que o cianeto acabou fazendo efeito com ele e faleceu depois. Acho que também vale a pena falar, né, tipo, do julgamento que aconteceu em 2021, onde que 4 pessoas foram julgadas de 16 a 22 anos, porém, foram julgadas, né, pelo júri popular, ou seja, as pessoas, e aí depois o juiz do Rio Grande, ele pegou e acatou o pedido de nulidade dos réus. E aí depois, na pandemia, que veio ter de novo outro julgamento. E, cara, tipo assim, eu acho também, como vocês falaram, tipo, eu fico imaginando para as pessoas também reviver isso novamente, ou seja, de ter que ir lá explicar, fazer a polícia ter que entregar, né, as investigações de novo. Então, tipo assim, eu acho que ninguém passou impune nisso. Nem a justiça, né? Que deveria fazer a justiça, não passou. Então são vários culpados nesse sentido, assim. O único que não tem culpado são as famílias e os falecidos. Porque eles venderam ingressos a mais da conta, porque era uma festa universitária da agronomia. Então eles venderam, em vez de 700 ingressos, que era o limite, eles venderam 1.500. Aí tem muito acima, 200, quase 300 pessoas assim.
Então você vê que o número de pessoas ultrapassou, tanto que o número de feridos é só o número de pessoas, o limite de pessoas. Exatamente. O limite é 700, foram 600 feridas. Então só nisso, o desgoverno de não ter extintor, de, como é o nome? Eles falsificaram um documento oficial que é... Fizeram reformas ilegais. Sim, então você vê que vários culpados. Só que isso a gente pode tirar o aprendizado também, de... Toda vez que a gente for num lugar, a gente olha, presta atenção. Eu acho que até donos de boates, eu acho que isso tocou muito todo mundo no país, foi uma comoção nacional e chega a ser até internacionalmente. Não pode ser uma baderna. É pra curtir, é pra aproveitar, não quer ser pra beber, tudo bem. Mas tem que ser com segurança. Com extintor, com os funcionários treinados para essas situações. Porque a possibilidade de acontecer é muito pequena, mas quando acontecer, são muitas vidas que vão embora. Então, muito obrigado por participar do nosso videocast da Estácio Brasília.